Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Hoje, um grande convidado também, como assim tem sido, com os demais que aqui passaram pela telinha dessa conceituada Rádio Cultura e, consequentemente, o portal RC1. Hoje trazemos aqui o filho de Valdomiro Pereira Leite. O pai dele é nascido em Dois Córregos, mais precisamente no querido bairro de Guarapuã. E filho também de Dona Tereza Freitas Leite. Ele formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1979. Concluiu sua carreira brilhantemente em 2013, ali passando para a reserva. Dentre suas várias atribuições, ele é detentor de vários cursos militares e civis, como podemos destacar alguns. É bacharel em Ciências Militares, graduado em Educação Física, Política, Estratégia e Auto-Administração do Exército. Tem habilitação para missões no interior, nos idiomas inglês e espanhol, curso na área de excelência gerencial, mestrado acadêmico em estudos estratégicos da defesa e segurança, dentre outros que a gente vai aqui enumerar durante esse bate-papo muito gostoso que teremos com o general de brigada R1 de nosso Exército Brasileiro, Amaury Pereira Leite. Comandante, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, uma honra para mim ter sido convidado para essa entrevista. O prazer é todo nosso, o senhor pode ter certeza, e que legal, essas raízes profundas do senhor aqui, com a terrinha querida, principalmente com o bairro de Guarapuã, tão querido com nós aqui, sabendo que o pai é nascido aqui no bairro. Comandante, uma breve explanação para nós aí, sobre esta infância e juventude aí, e relatando aí Guarapuã, o berço natal do papai. Bom, eu nasci em São Paulo, capital, no dia 26 de dezembro de 1954. E desde meu pai, nascido na cidade de Guarapuã, quando criança nós conhecíamos como Santo Antônio da Figueira, né? Isso. Então nós chamávamos assim de Figueira. Quando nós, todo final de ano, meu pai vinha para fazer a sua visita anual. Lembrando que naquela época era bem mais difícil, né? A gente tinha asfalto até próximo à cidade de Brotas, aliás, perdão, próximo à cidade de Tirapina. De lá para até Figueira, na época, né? Era tudo estrada de chão. Ou a gente vinha de trem, que eu tenho uma vaga lembrança, ou então nós íamos de carro, mas uma viagem bastante longa, naquela época, né? E aí, desde que eu me entendo por gente, a gente, todos os anos, íamos a Figueira, hoje Guarapuã, ficávamos na casa de um tio chamado Juarez, tio Juarez, né, um dos irmãos do meu pai, já falecido, e aí passávamos ali dias muito gostosos, né, com meus tios, meus primos, primas, né, e era o nosso passeio de todo ano, ir a Guarapuã, passar um período lá no final de ano. E aí o tempo foi passando, né, e eu fiz meus estudos lá em São Paulo, até que eu ingressei aos 18 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. E aí, então, iniciei a minha carreira militar. Olha que bacana. E os pais, nessa época, eles moravam em Guarapuã ainda? Ou eles foram para São Paulo já, então o senhor ingressou no curso preparatório? Não, o meu pai saiu de Guarapuã muito cedo, né? Ele conta aqui com uns 11, 12 anos. Sim. Foi para São Paulo. Sim. Lá ele fez a sua vida profissional, né? Ele era chofer de táxi. Ele conheceu minha mãe era nascida lá em São Paulo, casaram, constituíram família lá. Meu pai serviu o Exército Brasileiro em 1945, ele foi soldado do Exército Brasileiro, soldado da arma de artilharia. Opa! E o sonho dele era ter um filho oficial do Exército, né? E da mesma arma dele, a artilharia. Artilharia. E assim aconteceu, né? Graças a Deus,
eu consegui passar no concurso, né, para a escola preparatória, que era a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, uma escola de nível médio, né, equivalente ao segundo grau. Sim. Atualmente é um curso de apenas um ano, ou seja, só o terceiro ano do ensino médio é cursado lá hoje em dia. Mas na minha época era o seminário que nós chamávamos de científico, colegial, né, vinha logo após o ginásio. Perfeito. Então, a escola preparatória equivalia ao científico, né, hoje segundo grau. Eu fiz 3 anos lá na escola preparatória e de lá fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, que é onde o nosso curso universitário, né, onde se formam, é o curso superior para os oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Então, meus pais moraram em São Paulo, bem dizer, a vida toda, mas o sonho do meu pai era voltar. Um dia eu consegui voltar para a terra dele. E esse sonho ele aconteceu, mas já bem tardiamente. Meu pai, quando tinha 75 anos, ele conseguiu voltar, né, com minha mãe. Minha mãe adorava Guarapuã, parece que era ela que tinha nascido lá. Olha só. Ela adorava lá. E aí eles passaram, meu pai passou ali os seus 5 últimos anos, né, de vida, e minha mãe viveu mais. Minha mãe viveu uns 10 anos em Guarapuã, até o seu falecimento. Então, Guarapuã é uma cidade do coração, né, que a gente tem desde criancinha, eu e meu irmão, o Reinaldo, meu irmão mora em Jaú atualmente, meu irmão mais velho. Sim. E então nós sempre, vamos dizer assim, Guarapuã é aquela paixão de criança, né? Que legal. E eu faço uma pergunta para o senhor seguinte. Claro, o sonho do pai era ver o filho, mesmo porque ele participou, ele foi combatente da artilharia do Exército Brasileiro. Mas essa também, fora esse anseio do pai, essa vontade, também já era do senhor essa inclinação para o militarismo ou não? Nunca pensei em ser militar. Eu entrei, depois que eu entrei, eu gostei, né? Olha. Eu não tinha, eu sonhava, eu pensava ser arquiteto, fazer arquitetura. Opa, olha aí. Eu acho que eu tinha alguma facilidade para essa área, porque na academia militar tem uma matéria chamada Geometria Descritiva. Opa, sim. Que é uma matéria que puxa muito pela visão espacial, né? A gente tem uma visão espacial. E eu fui muito bem nessa matéria lá, então eu acho que eu tinha facilidade para essa área, e é uma capacidade importante para quem deseja, né, ser arquiteto, né, enxergar as formas antes que elas estejam construídas, vamos dizer assim. Então, mas aí eu entrei no Exército e gostei muito da carreira. Se tivesse que voltar, eu entraria novamente, faria tudo de novo. Olha, que bonito ouvir isso aí. Outra pergunta, o pai com a vinda, o sonho de voltar para Guarapuã, realizou, né? Conseguiu ficar aqui em Guarapuã, morando com a esposa, tudo. Em vida, qual o posto que o senhor galgava quando ele ainda estava em vida? Ele chegou a me ver fardado, né, uniformizado como coronel do Exército Brasileiro. Olha, que orgulho, coronel. É justamente quando eu estava comandando o 4º Grupo de Artilharia de Campanha, lá em Juiz de Fora. Eu até lhe mandei algumas fotos, né? Sim. Então, quando eu assumi aquele comando, os meus pais estavam lá, meu pai e minha mãe ainda estavam lá me acompanhando. Eu assumi no posto de tenente-coronel, comandante. Durante o comando fui promovido a coronel e no meu segundo ano de comando, meu pai veio a falecer. Perfeito, então, perfeito. Então, ele assistiu quando eu assumi o comando, mas quando eu passei o comando, ele já havia falecido. Então, ele me alcançou no posto de coronel. Que bonito, que bonito. Para quem sonhava, ele sonhava ter um filho primeiro-tenente. Olha só, era o sonho de ver o filho tenente, ele conseguiu ainda vê-lo como coronel do Exército Brasileiro. Isso é muito bacana. E, aliás, eu quero fazer uma ressalva aqui, umas aspas. Eu cheguei a conhecer também a mãe do general, Dona Tereza, pessoa amabilíssima. Conversava muito com ela, porque eu tinha uma grande amizade com uma senhora de Guarapuã, que aqui Dois Córregos todo mundo conhece, já falecida também, a Dona Lala do Carmo,
da qual era muito amiga da mãe do general. E a gente, às vezes, passando lá, em patrulhas, a gente conversava e realmente era uma pessoa cativante, Dona Teresa, dona de uma serenidade, de uma tranquilidade ímpar. O pai, eu não tive esse prazer de conhecê-lo, mas com certeza lá do alto dos céus agora, abençoa o filho querido aí, que está dando essa entrevista para nós aqui. Comandante, conta para nós aí essa carreira militar, né? Formado, feito a escola preparatória, consegue o ingresso aí na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Gostaria que o senhor contasse então aí quando foi para tenente, esse caminhar do senhor até chegar aí nesse posto máximo do generalato. Raul, eu queria, antes de contar um pouco da minha carreira, sim, não quero perder a oportunidade de lembrar, eu também conheci a dona Lala, né? Opa! Conheci desde criança, para te falar a verdade, eu conheci o pai dela, se não me engano era Paulo do Carmo, né? O pai Exato. dela, me lembro que eu era menino, né, na casa deles lá, e o seu Paulo do Carmo, acho que já tinha mais de 90 anos, né? É uma pessoa que nasceu no Império, né? Ele nasceu no Império, durante o Império de Dom Pedro II. Então, ele era um senhor já idoso, eu criança, me lembro dele. Lembro dos irmãos também, a dona Lala, o Paulinho do Carmo, o Dito do Carmo, um corintiano, muito amigo, muito brincalhão. Ele até me presenteou com uma peça, um entalhe de madeira do Corinthians, né? Sim. O Dito do Carmo. Nessas nossas vindas lá, às vezes, me lembro muito bem de uma pescaria no Jacaré, com o meu pai, com o meu tio Juarez, também um amigo do meu pai chamado Ariosto, que também era aí do Arapuã, e o Paulinho do Carmo, o Dito do Carmo, todos lá, tem fotos, eu não, deve estar com meu irmão essa fotografia, de todos nessa gostosa pescaria lá no Rio Jacaré. Então, são uma daquelas gratas lembranças que eu tenho. Doce lembrança. E também registrar, né, que aí em Figueira, do Arapuã, morava também o meu outro tio, né, chamado Joaquim, mas a família toda a gente tratava ele por tio Gija, né? Sim. Tio Gija, tia Antoninha, minhas primas também, a Ritinha, a Lúcia, infelizmente já a Lúcia nos deixou, saiu sem pedir permissão, prematuramente, né? Que Deus a tenha. Sim. E também em Dois Córregos, a tia Maria, a esposa do Zé Nogueira, a Simone, a outra prima, né? Vamos fazer uma ressalva aí em Dois Córregos, porque ele é muito conhecido também, o José Nogueira, da qual ele fala, do tio aí, que teve aqui o seu telégrafo, ele trabalhou com telégrafo em época da Marinha também, né? Foi isso, né? Maria Mercante, né? Maria Mercante. Trabalhou na Maria Mercante. Ele era um telegrafista de mão cheia, né? Isso. Naquela época que não tinha, a comunicação era por telégrafo, ele ouvia em código e datilografava ao mesmo tempo, né? E lembro muito do Zé Nogueira, uma pessoa formidável, diferenciada, formidável, né? Um homem que sempre também buscou estudar muito, mesmo depois de assim, idade mais madura, né? Ele dava esse exemplo. Então, tem gratas lembranças dele também. E inclusive, se o senhor me permita, telégrafo e demais materiais dele lá eram sempre expostos aqui no Correio, na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, em Dois Córregos, e depois, hoje, agora, já inaugurada essa sala, lá na antiga estação ferroviária aqui de Dois Córregos, tem a sala denominada, inclusive, com o nome dele, né, com os aparelhos lá para visitação. Muito bonito, viu? Sim, eu cheguei a visitar esse espaço, não onde está agora, né? Sim. Mas e até de certa forma, na ocasião que eu estava servindo na Academia Militar, já como oficial, né? Na Academia Militar das Agulhas Negras, e o Exército estava renovando seus equipamentos rádio e estava doando, né, os equipamentos antigos, que não tinha mais valor militar, só tinha valor de museu, vamos dizer assim. E como o tio Zé Nogueira era um homem apaixonado por isso, né, eu consegui alguns equipamentos por doação, e ele, parte desses equipamentos, ele expunha, acredito que ainda hoje estejam lá expostos naquele espaço onde ele faz essa exposição.
um acervo muito cultural, muito visitado, histórico, né? Diríamos assim, histórico mesmo. E aí entra na Academia Militar das Agulhas Negras, consegue aí, eu gostaria que o senhor também falasse, não é fácil, é muito concorrido, né? Na ocasião que eu fiz o concurso para a escola preparatória, era mais de 100 candidatos por vaga, né? Olha aí. Acredito que hoje deve até bem mais do que isso, mas naquela época eram mais de 100 candidatos por vaga. Eu trabalhava, né, com 17 anos, eu trabalhava já com carteira assinada em São Paulo, trabalhava como datilógrafo num laboratório chamado Indústria Soro Ornomatográfica Nacional, Opa, com a ISOM, né, a sigla era ISOM. Era um laboratório que fabricava medicamentos, né? Eu trabalhava como datilógrafo não almoxarifado deste laboratório. E então, estudava à noite, né? Trabalhava de dia e estudava à noite. E nessa ocasião, graças a Deus, né, eu consegui fazer esse concurso e passar. E iniciei então minha carreira em 1973, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Foram 3 anos lá, e aí fui para a gente da Escola Preparatória, já tinha acesso garantido à AMAN, a Academia Militar dos Agulhas Negras. sim. Como até hoje tem, né? Então, quem passa no concurso para a Escola Preparatória, ao término do curso, já vai direto para a AMAN. Lá na academia, o primeiro ano foi um curso básico, né, igual para todo mundo, e no meu caso, a minha turma escolheu a arma, né, escolheu a sua especialidade no segundo ano. Nossa, E aí eu cursei o segundo, terceiro e quarto ano da AMAN, já na arma de artilharia. A AMAN é uma universidade militar, vamos dizer assim. Ela tem matérias civis e matérias militares, né, perfeito. que qualificam o oficial combatente. Nas matérias civis é muito variável, né? Tem uma parte de exatas, humanas, e aí também as matérias militares são comuns, aquelas que são específicas para a arma que o cadete escolheu, né? Eu, como escolhi artilharia, então, eu tinha aulas da minha especialidade. Perfeito. Concluído o curso, em dezembro de 1979, eu pude escolher meu primeiro quartel, o segundo grupo de artilharia de campanha autopropulsado, na cidade de Itu, em São Paulo. Opa. Escolhi pela proximidade com a família, né? Um quartel que não ficava muito longe de São Paulo. Meus pais podiam ir lá me visitar, eu também podia ir a São Paulo. Passei um primeiro ano lá, ainda solteiro. Aí encontrei matrimônio com a minha esposa, a Laís, que eu a conheci lá em Resende, quando eu... Aliás, aqui em Resende, porque hoje eu estou aqui na cidade, né? Muito bom. Conheci a minha esposa, eu estava cursando o terceiro ano da Academia Militar, e após um ano de formado, nós nos casamos, e eu servi lá em Itu mais 2 anos, servi 3 anos lá. Da cidade de Itu, eu consegui ser qualificado, assim, para poder fazer o curso na Escola de Educação Física do Exército, que fica no Rio de Janeiro, que é uma graduação feita numa escola militar, mas com reconhecimento civil, né? Então, eu tenho o diploma de professor de Educação Física do MEC, né? Do Ministério da Educação, na época, MEC, né? Ministério da Educação e Cultura. Sim. E aí, concluída essa graduação em Educação Física, eu fui classificado em Curitiba, no 5º Grupo de Artilharia de Campanha. E lá servi por 2 anos, na cidade de Curitiba, uma linda cidade. Naquela cidade nasceu nosso primeiro filho, João Gabriel, isso em 1985. Né? E de Curitiba, eu fui convidado para ser instrutor na Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações. E lá chegando, eu fui promovido a capitão. Né? Praticamente toda a minha turma que saiu da academia foi promovida a capitão na mesma data. Né? E lá na Escola de Sargento das Armas, eu servi nos anos de 86, 87 e 88. Hoje em dia eu encontro, às vezes, capitães, né,
já estão na reserva, inclusive, foram meus alunos, né? Eles iniciaram a carreira como sargentos. Sim. E o sargento no Exército, ele pode chegar em final de carreira até o posto de capitão. Até o posto de capitão. E eu encontro, vez por outra, alguns já de cabecinha branca, foram meus alunos na escola, que bacana, das Armas. Que legal isso. E a gente vê o senhor falando dessas passagens aí, esses dois deslocamentos profissionais, porque, claro, não tem essa, né? Atende-se às necessidades do Exército, né? Então, quando você vê um militar tipo, como o senhor aí, esses deslocamentos de funcionais de trabalho, eles são constantes, né? Sim, a gente o nosso local de trabalho é o Brasil. Isso. E às vezes o mundo, né? Eu servi no Uruguai 2 anos, fui adido do Exército lá. Tem colegas que foram, muitos estão indo, né, para a África, para qualquer lugar onde tem uma missão de paz da ONU. Correto. Ou uma distância do Exército, né? Enfim, então nosso local de trabalho principal é o Brasil, que é esse país continental, né? Então, e às vezes as transferências são de longa distância. Muito. Então, lá em Três Corações nasceu nosso segundo filho, Pedro Henrique. Vê que a família, né, o senhor de São Paulo, a esposa do Rio, o filho nasceu em Minas Gerais, aliás, em Curitiba, no Paraná, o outro já nasceu em Três Corações, Minas Gerais. A própria família vai virando assim um povo brasileiro, né? Porque vai nascendo cada um no lugar. Faz parte, é. E quando eu falei que eu fui servir no 6º Grupo de Artilharia de Costa motorizado, ou móvel, né? 6º Grupo de Artilharia de Costa móvel, era um canhão que não era fixo dentro de uma fortaleza. Ele podia se deslocar para onde fosse necessário. Ah, sim. Ele entrava em posição no litoral, atirava e saía, né? Perfeito. Mas na Praia Grande, eu servi 4 anos, né? Lá eu cheguei ao posto de major, servindo lá na Praia Grande, cheguei a ser subcomandante, né? Major, subcomandante, e lá nasceram nossas 2 filhas. A Ana Clara nasceu na cidade de Santos, ou melhor, nasceu na cidade de São Vicente, ali próximo à Praia Grande, e a Maria Beatriz nasceu na cidade de Santos. Então, o mapa do Brasil estava aumentando, né? Está aumentando. Já tinham 2 paulistinhas da Baixada Santista. Muito bom. E aí, depois da Praia Grande, eu fui convidado a ser instrutor da Academia Militar dos Agulhas Negras. Como major, eu fui ser, a gente chama de instrutor, porque esse era o nome da função. Sim. Na prática, eu era professor de geopolítica, né? Opa! É geografia, mas com esse viés de geopolítica, né? Eu fui professor de geopolítica durante 2 anos. Tem vários cadetes que hoje são até oficiais generais já, que foram meus alunos na época, né? Olha. Então, 2 anos que eu fui professor, e lá em Resende, ou melhor, aqui em Resende, onde estou morando hoje, né? Aqui nasceu, então, nosso 5º filho, que é o Matheus Felipe, nasceu aqui em Resendense. E aqui também eu fiz um concurso para fazer a Escola de Comando de Estado-Maior. A ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que eu citei anteriormente, todo mundo vai, né? É do fluxo normal da carreira. Sim. Já a Escola de Comando de Estado-Maior tem que fazer um vestibular, tem que fazer um concurso para entrar nela, né? Sim. É um concurso interno, mas não é muito fácil, não, sabe? É um concurso que exige muito estudo. Muito. Muita capacidade de redação, muita parte de história, geografia, assim, geopolítica, né? Então exige um conhecimento muito grande. Inclusive há cursinhos que a gente faz especializados só para preparar para esse concurso, né? E eu, graças a Deus, então logrei aprovação. E aí da AMAN, como professor da AMAN, eu acabei sendo transferido para a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, onde eu fui aluno, 2 anos, do curso de Comando de Estado-Maior. É esse curso que já nos habilita a ser promovido a oficial-general, né? É um pré-requisito para a promoção a oficial-general ter cursado a Escola de Comando do Estado-Maior.
É um curso de 2 anos, já nível doutorado, né? Sim, Então, olha só. eu concluí esse curso, graças a Deus, e aí eu fui servir no comando de uma brigada, a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, que fica na cidade de Caçapava, em São Paulo. É uma tropa de infantaria que se desloca por helicópteros, né? Por isso que ela é aeromóvel, né? Perfeito, perfeito. Somos a Vero, uma empresa com excelência no mercado de telecom, com NPS de referência mundial e com índice equivalente ao das empresas mais admiradas do Brasil. Nosso sonho é criar uma nova era na relação com o cliente, sempre inovando com a proximidade de quem se importa e a eficiência de quem quer ser líder. Nós não queremos ser mais, queremos ser melhores, superando as expectativas dos nossos clientes com a proximidade de quem se importa, porque a Vero é do tamanho do seu mundo. Restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, a batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta. Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilé, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal. Em Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. Então, aí voltando um pouquinho o filme, quando eu estava cursando a escola, melhor, quando eu era instrutor da escola de sargento das armas, lá em Três Corações, Sim, eu fiz 2 cursos de pequena duração ligados à área do ensino, né? sim. Elaboração de currículos e atualização pedagógica. Então, como eu estava na área de ensino, procurei me especializar um pouco nessa área. E, bom, voltando agora, após a Escola de Comando de Estado-Maior, eu fui para a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, em Caçapava, onde eu servi lá por 2 anos. Eu esqueci de falar. Durante o curso da Escola de Comando de Estado-Maior, no segundo ano da Escola de Comando de Estado-Maior, eu fui promovido a tenente-coronel. Tenente-coronel, sim, tá. Quando eu fui para a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, eu já fui como tenente-coronel. Muito bom. Lá servi 2 anos e lá fui novamente convidado a ser professor na Academia Militar das Agulhas Negras, só que agora de História Militar, né? Sim. Eu fui ser, inclusive, chefe de cadeira, né? Fui chefe da cadeira de História. É uma seção de ensino, chamada seção de ensino A, e tem 2 cadeiras. Aquela cadeira de Geografia / Geopolítica, que eu já havia dado aula anteriormente, Sim. E a cadeira de História Militar. Então, nessa segunda vez, na primeira vez eu fui ainda para dar aula de Geografia. Na segunda vez, eu já fui para dar aula de História Militar e chefe da seção. Olha que bacana, que carreira brilhante. Então, e aí? Nessa ocasião, eu fui nomeado comandante do 4º Grupo de Artilharia de Campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. Ali o senhor ficou por quanto tempo? 2 anos, comando de 2 anos. 2 anos. No segundo ano de comando, eu fui promovido ao posto de coronel. Coronel. Até esse momento, meu pai, minha mãe, sempre junto, meu irmão Reinaldo, acompanharam essa evolução na carreira. E eu sempre, mas tem o ônus e tem o bônus, né? O Sim. ônus é que essa distância da família, eu sempre fui distante da minha família, né? Não tem Eu dúvida. sempre estava longe dos meus pais, e o Reinaldo, meu irmão mais velho, que cuidava mais deles, né? Ele que me deu ajudou para que eu tivesse essa tranquilidade, vamos dizer, para poder seguir a minha carreira, né, com relação aos nossos pais, né? Então, o Reinaldo, ele que estava sempre junto, lá perto dos meus pais. E aí, então, como falei, até Juiz de Fora, meu pai e minha mãe ainda foram lá, assistiram esse momento em que eu assumi o comando. Lá comandei por 2 anos, né? Eu mandei algumas fotos, eu ainda vou mandar outras, assim, mas à medida que foi encontrando, eu vou mandando. E aí servi 2 anos lá. Após o comando,
do 4º GAC, em Juiz de Fora, eu fui movimentado para Brasília. Brasília. Eu fui para o Estado-Maior do Exército, em Brasília. Olha. Fui trabalhar na 6ª subchefia, que é a subchefia que cuida do orçamento do Exército, que elabora a proposta orçamentária do Exército, Olha. que vai incorporar a Lei Orçamentária Anual, a LOA, né, que vai para o Congresso para ser aprovada, né, e depois de aprovada ela vira o orçamento do Exército, o recurso que o Exército tem para funcionar, com as suas despesas de custeio e e também para os seus projetos, né. Então, foi novamente um desafio para mim, porque era um assunto novo, né, nessa parte de orçamento. Sim. Nós tínhamos um ditado lá que a gente demorava 6 meses para ter a primeira dúvida. Olha só, não. Porque até então a gente não sabia, não sabia nem o suficiente para ter dúvida, né? Perfeito. Então demorávamos 6 meses de estudo, de preparação, trabalhando, estudando e fazendo. Aí eu fiz também mais 2 cursos. Se adaptando ao sistema, né? Se adaptando ali a toda, né, o sistema do trabalho. Eu fiz, nessa ocasião, 2 cursos na área, né, nessa área de orçamento. Um curso na Escola Nacional, na ENAP, Escola Nacional, deixa eu ver, depois eu lembro aqui, a sigla é ENAP. Sim, e sim. outro curso na ESAF, que era a Escola de Administração Fazendária, né? Então, eu fiz 2 cursinhos de pequena duração, mas nessa área de orçamento. Aliás, esqueci de falar, quando eu estava na AMAN, ainda no 4º ano da AMAN, eu fiz, nós tivemos a oportunidade de fazer, durante as férias do meio do ano, o curso de paraquedista militar, uma especialidade que eu adquiri ainda cadete do 4º ano da AMAN. Metade do curso era feito lá na Academia Militar mesmo, os instrutores da Brigada Paraquedista iam lá, e a segunda metade eram nossas férias. A gente abriu mão das férias para fazer a segunda parte do curso, que era na Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio de Janeiro. Realizei 6 saltos, 5 saltos no Rio de Janeiro. O último salto foi um salto maravilhoso, né? Ele foi sobre a Academia Militar das Agulhas Negras. Nossa, nós fomos de ônibus para fazer o curso, e quem conseguiu concluir voltou de avião e saltou sobre a AMAN. Foi um salto festivo, né? Certo, certo. Estava presente lá meu pai, minha mãe, meu irmão, minha que maravilha. Sobrinha, minha esposa, que naquela época era minha namorada, né? Sim, sim. Então, eu voltei para a AMAN pelos ares, né? Olha, que chique, que maravilha. Mas eu fiz um retrospecto lá quando eu estava na AMAN, né? Agora, voltando, então, ao tempo de Brasília, eu estava, então, na 6ª subchefia do Estado-Maior do Exército, com toda essa característica técnica, né, de conhecimentos na área de orçamento. Sim. Eu tive que correr atrás, né, tanto estudando sozinho, como fazendo cursinhos fora. Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, aquela que eu não lembro, Escola Nacional de Administração Pública, perfeito. Isso. Bom, lá, durante esse tempo que eu estava lá, no 2º ano, lá na 6ª subchefia, eu fui promovido a general de brigada, né? Nossa, aí foi... Há que se fazer um pequeno comentário. Como é que são as promoções no Exército Brasileiro? Elas ocorrem por antiguidade ou por merecimento. Perfeito. Por antiguidade, aquela promoção mais demorada, né, que vem de acordo com o tempo de serviço. Correto. Por merecimento, é aquela contagem de pontos que a gente vai somando, né, na carreira e que nos permite um fluxo de promoção mais rápido. Assim, a gente acaba sendo promovido, tendo um fluxo mais acelerado, né? Correto. Por merecimento. Quando chega nesse momento da promoção oficial general, o processo se chama por escolha. A promoção de oficial general é por escolha, né? Perfeito, perfeito. E como é que é feita essa escolha? O alto comando do Exército analisa a carreira de todos os coronéis candidatos à promoção e escolhe aqueles que serão promovidos a general de brigada. Essa escolha, geralmente, ela se dá em cima do merecimento, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Mas não é só isso. Às vezes, o oficial, ele está além de ter merecimento,
ele está numa função chave naquele momento. Ah. Convém ao Exército que ele continue naquele, às vezes tocando um projeto muito importante, né? Perfeito, isso aí também perfeito. ajuda ele nessa promoção. Então eu fui promovido em 2009, né, a general de brigada, e foi então que eu recebi, né, fui nomeado comandante da artilharia divisionária da 1ª Divisão do Exército. Resumindo, né, a sigla é AD/1, AD1. E aí eu comandei a AD1 por 2 anos, lá em Niterói, né? Ao final desses 2 anos de comando, o que a artilharia divisionária é, assim, em termos de quantidade de pessoas? Ela tem subordinada a ela 4 unidades, uma unidade que é a bateria de comando, que no Exército, as unidades de infantaria, elas se constituem em companhias e batalhões. Olha. As unidades de cavalaria em esquadrões e regimentos. As unidades de artilharia, elas se constituem de baterias e grupos, que é mais ou menos equivalente, né? Uma bateria equivale a uma companhia, que equivale a um esquadrão, em termos assim, de quantidade de pessoas, mais ou menos. Só que tem essa característica do nome diferenciado. Então, na artilharia, nós temos bateria e grupo, ao invés de companhia e batalhão. Perfeito. Então, a artilharia divisionária, ela tem abaixo de si uma bateria de comando e 3 grupos de artilharia do calibre 155 Nossa, então milímetros, né, que é o diâmetro do tubo do canhão, vamos dizer assim. Quanto maior o calibre, maior o alcance, maior o poder de destruição também daquele armamento, né? Então, eu tinha sob meu comando uma bateria e 3 grupos de artilharia. Nossa. Na bateria de comando, o comandante era um major, e nos grupos, os comandantes eram tenente-coronéis ou coronéis, né? Olha, todos subordinados ao comando do senhor general até então. Isso, num efetivo total de 2.000 homens, aproximadamente, Nossa. homens e mulheres, né? Que o Nossa. Exército hoje em dia também tem mulheres. É Então, muita gente. 2.000 pessoas, vamos dizer assim, Olha. mas, em média, é o que constitui o comando da artilharia divisionária da 1ª Divisão de Exército. Nossa. E, já finalizando a carreira, já estamos quase terminando, né? Eu cheguei a general de brigada, né? Vale lembrar que esse não é o último posto da carreira. Sim. Acima do general de brigada, que é um oficial general que usa 2 estrelas no ombro, tem o general de divisão, que usa 3 estrelas, e acima do general de divisão tem o general de exército, que em tempo de paz é o último posto. Sim. É o general de 4 estrelas. Perfeito, perfeito. Então, aí, em termos numéricos, naquela ocasião, quando fui promovido, simplificando, eram mais ou menos 62 generais de brigada, Olha. 31 generais de divisão e 16 generais de exército. Olha Isso só, hein? equivale a dizer que na promoção de general de brigada para general de divisão, metade é promovido, outra metade não é. Olha, não tem vaga para todo sim, mundo, né? Sim. E na promoção de general de divisão para general do exército, a mesma coisa, metade vai, a outra sempre metade não seguindo vai, né? O topo da pirâmide é o alto comando do exército. São 16 generais do exército, um deles, o mais antigo, é o comandante do exército. Perfeito, né? Perfeito. Existe um outro posto que só é ativado, vamos dizer, em tempo de guerra, que é o posto de marechal. Marechal. Esse é o tempo de guerra, em tempo de guerra. É o tempo de guerra. Certo. Eu vou falar aqui uma curiosidade que pouca gente sabe. Acima do marechal, ainda existe um posto chamado de generalíssimo. Olha só. Nós só tivemos 2 no Brasil. Foi o Marechal Deodoro, que quando foi o nosso primeiro presidente, né? Sim. Ele recebeu essa distinção, posto de generalíssimo, e Nossa Senhora Aparecida. Opa, olha aí, gente. No governo do presidente Costa e Silva, ele fez um decreto, né, atribuindo a Nossa Senhora Aparecida, olha só, a padroeira do Brasil, o posto de generalíssima do Exército Brasileiro. Nossa, que maravilha, que bênção, que bênção. Era a padroeira do Exército Brasileiro também. Olha aí. E qual é a patente? São 6 estrelas. 6 estrelas. 6 estrelas. Mas só tem 2, tá, no Brasil. O Marechal Deodoro e Nossa Senhora Aparecida. E a nossa padroeira do Brasil?
né, condecorada, aí, vamos dizer assim, pelo Exército Brasileiro, né? Exatamente. Pelo Mas Exército aí, Raul, já encerrando a carreira, vamos dizer, após o comando da AD1, né, eu era general de brigada, eu fui transferido para o Comando Militar do Oeste, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu fui chefe do Centro de Operações. E muitas operações são realizadas dioturnamente na fronteira do Brasil. Pouca gente também sabe que é sim. distante, né? Mas ali acontecem o tempo todo. Então, operações para evitar ingresso de contrabando, ingresso de drogas lá. Mas veja bem, o Brasil tem mais de 7.000 quilômetros de fronteira terrestre. Olha, né? só, muita coisa. Os Estados Unidos, a fronteira dos Estados Unidos com o México, ela é menor do que a fronteira dos Estados Unidos, do que a fronteira do Brasil com a Bolívia. Olha só, hein? Olha proporcionalmente então, do que a gente tem que cuidar. Os Estados Unidos, que é uma potência, né, militar, com uma fronteira menor do que a nossa com a Bolívia apenas. Nós temos fronteira com 10 estados, de 7.000 quilômetros. Os Estados Unidos têm fronteira com um estado no sul e um no norte, né? O México ao sul e o Canadá ao norte. O que demonstra como é árduo o trabalho do Exército Brasileiro, né? Exatamente. E lá nos Estados Unidos, com todo esse potencial e cuidando dessa fronteira muito menor do que a nossa, eles não conseguem zerar a entrada de drogas e de armas, principalmente de drogas. Perfeito, lá, né? Perfeito, verdade. Então, não é possível, humanamente possível, ao Exército Brasileiro zerar. Não é só o Exército que atua na fronteira, não é Exército, Sim. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Claro. Todas as forças aí de segurança, né? As polícias militares estaduais dos estados de fronteira, mas toda essa força junta, mesmo assim, em 7.000 quilômetros, é difícil, né, de conseguir, já não vai entrar nada. Trabalha-se diuturnamente para diminuir ao máximo o ingresso. Sim. Mas realmente ter a pretensão de dizer que o povo brasileiro que vai zerar, não tem como. Né? Não tem como. É humanamente impossível, né? Tá Uma certo. fronteira tão vasta e também uma fronteira vasta e diversificada, né? Correto. Nós temos desde cidades conurbadas, né? A conurbação é quando uma cidade emenda com a outra. Então, a gente vê na fronteira do Brasil com o Paraguai, Ponta Porã, Bela Vista, e N cidades ali, que se tem uma cidade vizinha do outro lado, juntou uma com a outra, praticamente virou uma cidade só. Só que ali no meio daquela cidade tem uma rua que divide os dois países, né? Perfeito. Então, desde cidades assim, gêmeas, até selva fechada, né? Então, a gente tem de tudo, né? Então, é uma fronteira de difícil patrulhamento. Bom, mas lá, então, eu passei 2 anos muito intensos lá chefiando o Centro de Operações do Comando Militar do Oeste, e de lá, então, eu fui, vou dizer assim, agraciado, né? Fiquei 1 ano só, né? Foi 1 ano apenas, bastante cansativo, mas foi 1 ano apenas. E de lá eu fui, então, agraciado para fazer o curso o chamado CAEP, Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra. Opa! Essa foi a minha última comissão. Perfeito. Durante esse curso, eu fui julgado na promoção para general de divisão, fiquei naquela metade que não foi promovida, né? Eu fui passado para a reserva, mas mesmo tendo passado para a reserva, ao concluir o curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, fui convidado para permanecer já na reserva, já de terno, né? Não mais uniforme, não mais de fardado, né? Sim. Terno e gravata, como professor da Escola Superior de Guerra, e lá fiquei por 8 anos, né, dando aula na Escola Superior de Guerra. Olha aí. De assuntos, principalmente na parte de assuntos de geopolítica e relações internacionais. Importantíssimo. Foi nessa ocasião que eu entrei nessa vida acadêmica, vamos dizer, que a Escola Superior de Guerra ela incentivava o seu quadro de professores. Lá tem professores civis e militares. E ela incentivava os professores, particularmente os professores militares, que tinham as suas titulações militares, e também buscassem, na medida do possível, titulações civis, porque isso dá nome à escola, né, ao corpo docente, né? E aproveitando esse estímulo, eu já, como já veterano, né,
eu fiz 2 vestibulares para a Universidade Federal Fluminense. No primeiro não passei, no segundo consegui passar, graças a Deus, e lá eu realizei um mestrado nessa área de segurança e defesa, né? Sou Sim. num instituto chamado Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Então, eu concluí o curso de mestrado nessa área de defesa, estudos estratégicos da defesa e da segurança, vamos dizer assim, esse é o título completo. E a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que é uma política pública desenvolvida pelo Exército na fronteira. Eu atuei lá um ano, né, aquele ano que eu fiquei lá. Naquele ano, além de ter sido chefe do Centro de Operações, eu fui o primeiro gerente executivo desse projeto chamado SISFRON. Opa, SISFRON, olha, que Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Olha. A sigla é SISFRON, né? E aí, então, eu lá na escola, já na Escola Superior de Guerra, durante o curso que eu lá realizei, a minha monografia de final de curso foi sobre o SISFRON. Também na Universidade Federal Fluminense, no meu mestrado, eu desenvolvi essa dissertação ampliando esse estudo sobre o SISFRON. A minha dissertação de mestrado foi sobre o SISFRON. Eu já estava embalado, vamos dizer assim, nessa área acadêmica, né, e até por incentivo de um colega lá, que eu estava embalado, mas estava cansado já, né? Aí um colega lá, que já era um tenente-coronel do Exército, muito meu amigo, professor de História, ele já era mestre, doutor, falou, general, você tem que fazer doutorado, general. Aqui lá na Escola Superior de Guerra servem oficiais de todas as armas, né? Sim. E tinha um almirante lá, que é um amigo nosso lá, que ele já era doutor. E esse tenente-coronel, meu amigo, falou assim, nós não temos nem um general doutor, só tem um almirante, né? Ele foi me enrolando na bandeira, enrolando, até que me convenceu a tentar fazer o concurso, né, para fazer o doutorado na Universidade Federal Fluminense. E não é que eu passei, por fazer, mas com algum preparo, né? Eu acho que eu me preparei. Passei, graças a Deus. E aí cursei lá o doutorado, estudos estratégicos da defesa e da segurança. Só que aí, no meio, já estava um ano já nesse doutorado, quando a Escola Superior de Guerra me dispensou. Foi criada uma escola em Brasília, chamada Escola Superior de Defesa. A Escola Superior de Defesa, ela foi criada, mas não podia aumentar o efetivo no Ministério da Defesa, né? Então, ela cortou vagas na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro para abrir vagas em Brasília, para essa nova escola. E eu fui, então, dispensado, né? Com esse enxugamento do quadro, com a diminuição do quadro de professores, eu fui dispensado. E eu estava cursando já o doutorado, já tinha feito um ano, mas na sequência mesmo, já de imediato, eu fui convidado para ser gestor de um projeto de preservação e incremento dos sítios históricos militares do Exército, particularmente na cidade de Niterói, né? Perfeito, perfeito. Quando eu fui convidado para essa missão, eu aceitei, mas eu aceitei com uma condição, né, que eu pudesse concluir esse doutorado. Eu tinha aulas aí 2 vezes por semana, mais ou menos, e só que eu fiz o seguinte, com a permissão do meu orientador, eu troquei o tema da tese. Eu deixei um ano de pesquisa sobre... Eu ia continuar avançando nessa temática do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Mas, enfim, como eu fui convidado para ocupar essa função de gestor desse projeto, que hoje em dia é um programa, né? Era um projeto só, agora são vários projetos, então é um programa de preservação e incremento dos sítios históricos da AD1 em Niterói. Então, o meu tema, com autorização do meu orientador, que é uma pessoa fantástica também, eu até gostaria de falar um minutinho depois sobre esse meu orientador. Eu passei, então, a tratar sobre fortes e fortalezas na construção da defesa nacional no horizonte temporal de 1822, que é a nossa independência, até 1894, final da Primeira República. 2 pontos.
o caso da cidade de Niterói. Então, esse é o título do tema, né? Fortes e fortalezas na Sim. construção da defesa nacional, 1822 a 1894, 2 pontos, o caso da cidade de Niterói. Olha. Ou seja, eu passei a estudar no doutorado aquilo que eu estava evidenciando na minha função de gestor, né? Sim. E esse doutorado eu concluí no final de 2023, mas o diploma eu só recebi agora, o mês passado. Opa, tempo, tá né? aí, tá aí. Então, eu tenho essa vida acadêmica, né, na Universidade Muito boa. Federal Fluminense. E assim, Raul, eu meio que já concluo, né, é onde eu estou agora, né, continuo trabalhando, graças a Deus, nessa função. E, num segundo momento, daí, se você achar conveniente, eu falo um pouquinho sobre as certificações, Perfeito. que é onde eu estou trabalhando agora. Então, um minutinho só para falar do meu orientador. Meu orientador é o professor doutor Eurico de Lima Figueiredo, Perfeito. uma pessoa muito especial, um grande amigo. Ele é filho, olha, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, mas ele é filho de um general de divisão. Opa! O pai dele, né, esse professor Eurico, que eu estou me referindo, já tem 83 anos, né? O pai do professor Eurico, quando tenente, ele foi ajudante de ordens do Marechal Rondon. Oh, do Marechal Rondon. Marechal Olha. Rondon. Nossa. Como coronel, ele foi assistente do Marechal Eurico Gaspar Dutra. Nossa, olha Por só. isso, que é padrinho dele, por isso que ele chama Eurico, né? O professor Oh, Eurico chama padrinho Eurico por conta dele. do nome do padrinho dele. Nossa. Então, ele é uma pessoa espetacular, foi meu orientador de mestrado, doutorado, e hoje é um grande amigo, né? Bom, mas falando da minha função ali como gestor do Programa de Preservação e Incremento dos sítios históricos da AD1 em Niterói. A Baía da Guanabara, por ter sido capital, o Rio de Janeiro, né, ter sido capital do vice-reino de Brasil, Portugal e Algarves, por ter sido capital do Império Brasileiro após 1822, e por ter sido capital da República até 1961, a Baía da Guanabara ela foi muito defendida, né? Ela tem fortificações do lado do Rio de Janeiro e do lado de Niterói. Sim. Só em Niterói nós temos 8 fortificações. Dessas 8 fortificações, só tem uma que está com a Prefeitura Municipal de Niterói, cujo prefeito até o ano passado era o prefeito Axel Grael, filho do coronel Dixon Grael, nascido em Dois Córregos. Olha aí, que maravilha, que maravilha. Eu conversei com o professor, com o prefeito, eu conversava com ele, a gente sempre falava um pouquinho de Dois Córregos. Ele falava para mim assim, não é Dois Córregos, não, é Dois Córregos. Né? Tem que ser fiéis ao sotaque da nossa região. Exatamente. Né? Mas, bom, então, o Fortim de Boa Viagem, ele é cuidado pela Prefeitura de Niterói. As outras 7 fortificações estão com o Exército Brasileiro, a principal delas, que é a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, que é onde eu trabalho, ela foi indicada pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para a Unesco, para ser reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Olha, né? da humanidade, hein? Nossa, Isso. muito. Por conta dessa situação, né, dessa importância, é que foi criado esse programa de preservação e incremento, né, dos sítios históricos, não só da Fortaleza Santa Cruz da Barra, como dos demais, né? Forte do Graguatá, o Forte de São Luís, Forte do Pico, o Forte de Rio Branco, o Forte da Tabaíba e o Forte do Imbuí. Então, 7 fortificações estão com o Exército Brasileiro, é justamente nessa preservação, no incremento, preservar e manter o que tem, incrementar e criar coisas novas, né? Tá certo. É nisso aí que nós trabalhamos atualmente. E com isso eu concluo já com a minha gratidão pela oportunidade. Parabéns, parabéns, uma carreira brilhante, nossa, sem dúvidas, e continua, né? Está na reserva, mas continua trabalhando em prol agora desse setor histórico e cultural do nosso Exército Brasileiro. Temos umas fotos aqui, eu gostaria que o senhor brevemente falasse sobre elas, o Mauro vai passar aqui agora, olha aí, né? Essa foto é de 2003, quando eu comandava o 4º grupo de artilharia de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, né? É um local que a gente tira para tirar foto. Anualmente se tira essa foto com todos os oficiais, né, da unidade. Certo. Eu estou bem no meio ali, né, o dispositivo sentado à frente.
Lá a retaguarda tem um busto, né, que dá para ver, o busto do Marechal Malé, que é o patrono da arma de artilharia, e o nosso lema da nossa unidade, dever, honra e pátria. Né? Muito bom. Vamos lá na próxima, olha aí. Esse é o momento que eu estava passando o comando. Né? Eu já havia concluído o comando do 4º Grupo de Artilharia de Campanha, estava passando o comando para o coronel Luiz Albino, e nesse momento nós estávamos passando em revista a guarda de honra, né? Ele já assumindo o comando e eu passando. Por isso ele está empunhando a espada e a minha espada já está embanhada. Perfeito. Vamos lá? Também na cerimônia, né? É a cerimônia de passagem de comando. Atrás de nós está o general Fernando, né, que é o nosso comandante, e presidindo essa formatura de passagem do comando. Perfeito. Vamos lá? Aí Também ainda nessa mesma cerimônia, eu estava fazendo meu último discurso, né, as últimas palavras para a minha tropa, ainda comandante. Vamos também, outra? né, mesmo assim, no falante. Aqui também. Então, esse aí foi o seguinte, nessa unidade tinha uma capelinha, né, muitos quartéis do Exército têm uma capelinha, né, isso é uma tradição que veio assim, de Portugal, né, os portugueses sempre que construíam alguma fortificação, eles davam o nome de santo, né? Então, como eu falei lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, a Fortaleza de Santa Cruz, o Forte de São Domingos do Graguatá, o Forte de São Luís, né? Então, por aí vai. Então, já herdamos dos nossos colonizadores essa tradição, então muitos quartéis do Exército Brasileiro têm uma capelinha. E nesse quartel do 4º GAC tinha uma capelinha que estava precisando de cuidado, ela estava meio caidinha. Durante o nosso comando ela foi restaurada e foi entronizado o Santíssimo, né? Foi colocado no sacrário da capelinha a hóstia consagrada. É justamente nesse dia, e esse senhor que está logo ao meu lado, um padre velhinho, já um senhor idoso, né? Que fez essa missa aí de consagração da capela. Parabéns. Parabéns, realmente um resgate sensacional. Aí, uma bênção, né? Nesse dia teve uma missa lá na sala de instrução, é o momento que eu estava recebendo a Sagrada Comunhão das mãos do celebrante, né, do nosso padre celebrante. Tá. Aí o nosso querido general Amauri, condecorado, muito condecorado, que consta 14 medalhas aí honrosas aí na carreira, isso é magnífico. Tá aí outra foto. Essa aí, quando eu fui adido do Exército no Uruguai, a gente usava esse cordão, que chama-se alamares, né? O adido, né, quando está em missão no exterior, utiliza esses alamares, aí, que são esses cordões que aparecem no uniforme. E aí eu estava no posto de coronel, né? Olha aí. E acho que o mais atual aí, né? Religioso. Religioso. Essa é a imagenzinha de Nossa Senhora de Copacabana, dentro do Forte Copacabana. Olha o Forte Copacabana é um local belíssimo para ser visitado. Essas fortificações do Exército, todas são abertas à visitação, é importante, quase todas, né? Certo. São abertas ao público, né? Apesar de ter um quartel do Exército funcionando lá, ela é aberta ao público para visitação. Muito o Forte Copacabana é icônico, né? Onde você vem lá ao Rio de Janeiro, acaba visitando o Corcovado, Pão de Açúcar e o Forte Copacabana. Perfeito. Bom, General Amauri, eu defino assim como um filho da terra, pelas raízes fortes que tem, né? O pai era da terrinha querida aqui. Foi um prazer imenso, uma aula de história, uma aula de exército brasileiro, de perseverança, de determinação e de conquista, né? Porque conseguiu chegar aí no generalato do exército brasileiro, um filho sim, um filho da terra aqui também. Então eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem final, umas considerações finais ao programa. Poderia deixar de esquecer os primas, né, que eu tenho aí na cidade. Não tem mais nenhum tio residente aí, né? Só tem uma tia, que é a tia Tita, né? Que não mora aí. Então, todos os primos aí da parte do tio Juarez, da tia Geralda. Eu não vou nominar porque eu posso esquecer algum. Então, verdade. Os meus primos da parte do tio Juarez, da tia Geralda, da parte do tio Gigi, da tia Antoninha, e da parte do Zé Nogueira com a tia Maria, né? Deixo aí a outros parentes aí que possam estar morando por aí, eu deixo o meu abraço e todo o povo, né, principalmente lá de Guarapuã, alguns
talvez ainda lembre de mim, quando eu agora mais recente, quando minha mãe tinha lá a chacrinha, a gente ia lá, ficava por lá, né? Tá certo. Eu deixo meu abraço, o povo de Dois Fortes, e a você, Raul, a todos os seus ouvintes, né, pela honra que você me deu para essa nossa conversa, Opa. esse nosso bate-papo. Espero não ter sido cansativo, tentei ser o mais breve, De maneira alguma. o mais sintético, né? Eu deixo meu abraço e não poder também vamos dizer, se esquecer de agradecer a Deus por ter chegado a esse momento, né, ter me permitido chegar a esse momento, de poder compartilhar com vocês essa carreira que eu sempre tive na minha mente, que ela é minha, graças a Deus que me permitiu chegar. Né? Então, eu nunca quero esquecer Muito disso. Bom. Parabéns, recebo o carinho de todo o público, todo cidadão do Escorriguense, e eu posso afirmar, viu? O senhor é um orgulho para a terra aqui também, para o nosso Exército Brasileiro, e continue nesse diapasão aí, que é continuar agora com essa parte histórica e cultural de nosso país. Fica com Deus e um grande abraço ao senhor. Muito obrigado, fica com Deus.